magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Meus caros irmãos e irmãs, hoje nós celebramos a Epifania. Primeiro domingo depois do primeiro do ano, a gente celebra o dia da Epifania. Epifania, essa palavra, quer dizer manifestação. Vamos entender. Na verdade, nós temos nesse tempo do Natal 3 momentos muito significativos, muito fortes, né? O primeiro, no nascimento de Jesus, né? Nós acompanhamos o dia de Natal, que houve um recenseamento, Maria e José se deslocaram até Belém, não tinha lugar para eles na hospedaria, Jesus nasceu e foi colocado na manjedoura. Aí o texto termina que os anjos, né, cantavam maravilhas e foram aos pastores, foram até os pastores para anunciar um grande acontecimento, o nascimento de Jesus. Quando enrosca não tem jeito. E aí esses mesmos pastores esses mesmos anjos dizem para os pastores: olha, ide até Belém. Aí 8 dias depois, nós celebramos a solenidade da Santa Mãe de Deus, né? E lá na solenidade da Santa Mãe de Deus, dizia assim: olha, esses pastores chegaram então até Belém e encontraram como o anjo havia anunciado, o menino envolto em faixas, colocado numa manjedoura. Aí eles contam o que os anjos tinham dito, e depois o evangelho conclui que, assim, aí sim, completado 8 dias, Maria deu um nome para o menino de Jesus, como o anjo havia chamado. Agora nós temos o terceiro momento, então. Na cidade de Jerusalém, chegaram essas pessoas, aqui diz magos, né? Não fala exatamente quantos são, tem algumas deduções que nós chegamos, né? E eles perguntam onde está o rei dos judeus. O rei dos judeus que acaba de nascer era Herodes. Isso provocou uma grande reação. Herodes chama em particular, manda-os até Belém. Herodes consultam, né, os sábios, e dizendo que ele também queria ir adorá-lo. Esses magos, eles trazem presentes. É por isso que a gente deduz que eram 3, por 2 motivos. O segundo o padre explica depois. Porque eles têm 3 presentes. Vamos supor que cada um trazia um. Então nós temos ouro, incenso e mirra. Dentro da história de Israel, meus caros irmãos e irmãs, aí o padre vai recordar aqui a primeira leitura, tem alguns acontecimentos que são muito marcantes. Talvez o maior de todos em toda a história de Israel foi quando eles foram derrotados pelo Império Babilônico, por volta do ano 580 antes de Jesus nascer, e essa derrota custou assim um trauma muito grande para o povo de Israel, porque além de derrotar, destruir Jerusalém, destruir a cidade, eles foram levados prisioneiros, todos levaram, saquearam todas as riquezas do país. Isso ficou uma grande chaga, uma grande ferida. Aí o profeta Isaías, aqui no texto de hoje, ele fala de um sonho. Um sonho, na verdade. Ele diz que a partir dessa derrota, né, tudo ficou envolto em trevas, nuvens escuras cobrem os povos, a terra está envolvida em trevas. Mas apareceu o Senhor, e sua glória se manifesta, e à sua frente caminhar junto com o seu povo, que a partir dele caminhará na luz. Será um clarão da tua aurora,
E aí ele diz assim: levanta os olhos e vê. O que ele pede para ver, né? A grande dor. Ele diz assim: olha, todos os seus filhos vêm chegando de longe, e tuas filhas carregadas nos braços, todos ficarão felizes. Ou seja, aquela destruição iria ser reconstruída. E aí as riquezas virão junto com eles. Todos mostrarão o poderio das suas nações. Virão camelos, dromedários, enfim. E aí ele diz assim: eles vêm trazendo riquezas. E junto com as riquezas, o ouro e o incenso. O ouro era o presente que se davam aos reis. Se bem que eu acho que ninguém ia criar caso se ganhar alguma coisa de ouro, né? Mas eram os reis que se davam o ouro, né? E o incenso é aquilo que se acende, inclusive nas missas solenes, aquela fumaça, né? São os nossos louvores a Deus. O incenso, então, para Deus. O ouro para a realeza. E virão de longe, do Oriente justamente, para reconduzir o povo de Israel. Bom, aí a gente tem os elementos para entender, então, essa simbologia da Epifania, da manifestação do Senhor. O que significa ela? Quem vai explicar para a gente é Paulo. Na segunda leitura, na carta aos Efésios, ele fala de uma grande graça, uma grande alegria que Deus nos concedeu. Ele diz assim, olha, nós soubemos agora aquilo que as pessoas antes de nós, as gerações passadas, não conheceram, mas que através do Espírito Santo acaba de ser revelada. E ele diz assim, a revelação é essa: os pagãos são admitidos à mesma herança, são membros do mesmo corpo, são associados à mesma promessa em Jesus Cristo. Significa justamente isso. Até aquele momento, ou seja, as gerações antigas, tinha-se uma compreensão. A salvação era somente para o povo de Israel. O Israel antigo, que não tem nada a ver com o Israel de hoje, se faz muita confusão. Mas a partir de Jesus, como uma luz que brilhou nas trevas, para iluminar, esta salvação é para todos nós, sem exceção, sem exceção. O Papa Francisco, ele insiste muito nisso, né? Ele fala da misericórdia, do amor de Deus, mas existem muitas resistências, as pessoas querem exclusividade. Na verdade, o povo de Israel também foi difícil de entender esta grande mensagem, né? Salvação é para todos. Por isso que simbolicamente, né, o padre dizia que dos 3 magos, né, 3, os presentes, cada um está trazendo na mão um, mas eles também simbolizam a humanidade. Um deles seria branco, o outro seria negro e o terceiro asiático, vamos chamar dessa maneira. Para dizer que toda a humanidade, todo mundo, todos os povos, todas as nações, todas as raças, todas as línguas, são chamados a participar desta grande promessa. Deixar-se conduzir. A estrela leva até Jesus, que brilha. Deixar-nos conduzir-nos por Jesus. O profeta fala da luz que ilumina nas trevas. Jesus Cristo veio trazer essa luz. É muito interessante que de tempo em tempo surgem correntes, pessoas que querem anunciar as trevas, a escuridão, o medo, quando na verdade Jesus deixa muito claro: não tenhais medo. Ele veio para iluminar, ele veio para nos conduzir, possamos nos deixar conduzir por ele. Voltando a falar dos presentes, né? Se ali Isaías sonhava com ouro e incenso,
O evangelho, os magos, eles trazem ouro, incenso e mirra. Ouro, como eu já havia dito, a realeza de Jesus. Tu és rei? Sim, eu sou rei, respondeu Jesus. A divindade é o próprio Deus, através do incenso. E a mirra era o que se usava para embalsamar os corpos. José de Arimateia, quando ele vai até a cruz, ele traz mirra para preparar o corpo. Embalsamar, preparar o corpo para o sepultamento. Aqui nessa dimensão desses presentes do mago, tem a vida de Jesus, a sua realeza, a sua divindade, a sua paixão, morte na cruz, para a ressurreição, para a salvação. Deixar-se conduzir por Jesus no seu projeto de amor, sem ter medo, colocar-nos sob a proteção de Cristo nosso Senhor. Eu estava recordando uma tradição muito antiga. Vamos ver aqui quem conhece. Antigamente, os povos, as pessoas, as famílias, principalmente os italianos, né? Eles chegavam no dia de Reis, eles colocavam no batente da porta, na parte de cima da cozinha, geralmente, pegava-se um giz e aí escrevia-se assim, os 2 primeiros números do ano, no caso 20. Aí um sinalzinho de mais, aí B, de Baltazar, um dos 3. Outro sinalzinho de mais, Melquior, outro mago. Outro sinalzinho de mais e um G, terceiro mago, Gaspar. Outro sinalzinho de mais e fechando então o ano 24, 2024. Esta casa está marcada, está sob a proteção de Deus. Essa família caminha na luz, que é Cristo Jesus. Esta família quer se conduzir pela estrela para chegarmos à salvação. Quem conhecia isso, levanta a mão, vamos ver. Eu tinha certeza. Um monte de gente levantou a mão ontem, tá? Mas chega em casa e faça. Copia sua mamãe, tá bom? Nós vamos continuar a missa professando a fé. Creio em